Olá, o Estúdio MP recebe nesta edição o subprocurador de Justiça Paulo Sérgio de Oliveira e Costa. Doutor, recentemente a instituição recebeu uma notícia bastante positiva, a aprovação do projeto de lei que permite que a Procuradoria estruture a carreira dos servidores. Eu gostaria que o senhor comentasse como é que o senhor recebe essa notícia e o que pode mudar efetivamente. Bom, em primeiro lugar, é importante que se diga que, de fato, foi uma conquista histórica para o Ministério Público, né? O PL C-64, hoje em vias de sanção, ele é um instrumento que se transforma num verdadeiro legado para transformar a carreira dos servidores e analistas do Ministério Público efetivamente numa carreira atrativa, que é esse o objetivo que nós temos para manter os nossos servidores dentro da instituição e também, por uma maneira justa, valorizá-los. A aprovação desse projeto se insere dentro de uma agenda que foi definida pelo Procurador-Geral de Justiça logo que tomou posse, que é uma agenda muito simples, muito objetiva e muito firme: valorização dos nossos servidores. O Procurador-Geral, ele não vê a instituição de maneira fracionada, ele vê a instituição caminhando para frente só com o apoio de todas as pessoas que dela participam. E com esse objetivo, nós verificamos desde o início que estava na Assembleia e era um pleito dos nossos servidores, Sim. O PLC 64. A partir daí fizemos inúmeras reuniões lá na Subprocuradoria, estivemos na Assembleia e na semana passada, fruto de um esforço que é importante se destacar do Procurador-Geral, da Subprocuradoria, da Secretaria de Assuntos Estratégicos, o Dr. Cossenzo foi muito importante nessa ação, a diretoria dos sindicatos, das associações, que fez uma legítima pressão na Assembleia a ponto de sensibilizar os deputados de que o Ministério Público merecia sim ter seu plano de carreiras para os seus servidores, né? Com relação a questões específicas desse plano, é importante que se diga que o mais importante nós conquistamos, que é um instrumento legal que permite com que o Ministério Público avance na estruturação da carreira de seus servidores. E que avanços são possíveis concretamente? Bom, dentre esses avanços eu destaquei algumas e eu vou me permitir consultar aqui as minhas anotações. Um deles foi efetivamente a criação do cargo de analista jurídico do Ministério Público, porque até agora o que nós temos é o analista de promotoria 1, com a função de assistente jurídico, e agora com o projeto de lei se dá essa definição, o que impacta também na questão vencimental desses servidores. Também a progressão de padrão de vencimentos, né, que se sai de uma tabela A3 para que todos os servidores confirmados após o período de estágio probatório. Ou seja, em termos de tempo, ele vai conseguir uma evolução salarial em um tempo menor, é isso? Exatamente. Que nós estamos falando da agilização da evolução funcional. O que se obtinha após 2 anos, esse prazo cai pela metade, o que permite a promoção, a progressão do servidor de maneira mais rápida. Também, isso foi muito importante, a alteração da forma de cálculo da gratificação de promotoria pago a todos os servidores, né, de modo a permitir aí que seu valor acompanhe a evolução implementada do vencimento básico. Reajuste percentual do cálculo de gratificação de diligência e uma questão complexa que se trata da implantação da gratificação de qualificação, né, que é destinada aos servidores ativos que possuem nível de escolaridade maior do que exigido para a função. Perfeito. Em relação a esse tema específico, há necessidade de se estudar e de se implementar a edição de um ato normativo que vai definir melhor as condições de aplicação dessas regras. Também gratificação, a concessão pelo exercício de função e unidade de difícil lotação. Isto segue o mesmo princípio das promotorias de difícil provimento, né? Ou seja, então, o servidor vai receber o mesmo tratamento do membro. Exatamente, né? Tendo em vista que ele está dotado... Para essas comarcas em que há dificuldade. Isso. Que por algumas circunstâncias elas são consideradas de difícil provimento. O reenquadramento também dos padrões de vencimentos dos servidores. E aqui, ativos e aposentados. E é importante que se diga que esse projeto também vai beneficiar questões que
faziam uma diferenciação entre os servidores que estão na inatividade, né? Perfeito. O que traz aí uma justeza para a solução de questões antigas que haviam aqui. Como eu disse, foi um momento muito interessante. É importante também que se deixe claro que esse projeto de lei, agora na fase de implantação, ele demanda situações que são auto-aplicáveis e outras que demandam médio prazo ou longo prazo. E sua equipe vai passar a trabalhar agora no ajuste de todas essas questões. Inclusive, me permito dizer que já estão trabalhando, certo, já estão levantando quais as situações que são de curto, médio e longo prazo e quais aquelas que dependem de edição de normatização. E aí nós vamos verificar em que hierarquia essa normatização deve ser feita. Então, para tranquilizar os servidores, isso demanda um certo tempo, mas como a Procuradoria-Geral já tem dado exemplos de absoluta transparência e respeito com os servidores, todos esses momentos serão comunicados aos servidores. Doutor, procede que com esse instrumento legal será possível a concessão do auxílio-saúde aos servidores? Isso passa a ser possível também? Exatamente. Isso é uma previsão expressa, era uma reivindicação antiga e foi uma grande conquista dessa lei. Assim como foi uma grande conquista a aprovação do projeto que permite que o Ministério Público contrate uma nova leva de analistas, né? Exatamente. E o importante foi que esses projetos foram aprovados simultaneamente. É verdade. Porque não seria interessante a aprovação de 546 analistas sem que tivesse um plano de carreira definido, né? Então, pelo esforço do Procurador-Geral, ele fez a Assembleia Legislativa entender essa necessidade do Ministério Público e nós conseguimos essa aprovação. O projeto definiu que dos 546 cargos, 273 seriam providos em 2017 e 273 providos em 2018. Certo. Gostaria aqui de me dirigir a uma categoria que nós já consideramos nossos servidores, mas que são remanescentes de concurso e que estão aguardando a vez deles, para que eles se tranquilizem que nós iremos chamar os remanescentes do concurso. O prazo desse concurso tem validade até dezembro, mas já com autorização do Procurador-Geral eu afirmo que nós vamos renovar o prazo desse concurso por mais 2 anos para permitir que também possamos chamar em 2018 os remanescentes. Perfeito. Doutor, essas medidas elas não são isoladas, na verdade elas se inscrevem num contexto de valorização dos servidores da instituição. O doutor Ismânio, toda vez que tem a oportunidade de se manifestar sobre o tema, costuma usar uma frase que o senhor conhece tão bem quanto eu: o Ministério Público somos todos nós. Que outras medidas que já foram tomadas pela atual gestão que expressam essa preocupação com os servidores? Isso, como já mencionamos aí, é uma agenda extremamente positiva de valorização dos servidores, né? Nós procuramos, no primeiro momento, verificar também, junto ao Conselho Nacional do Ministério Público, quais as resoluções, quais as recomendações que tratam da chamada gestão de pessoas, para que o Ministério Público de São Paulo pudesse se adequar a essas normas. Então, nós verificamos que muitas dessas medidas nós já estávamos implementando. Uma das primeiras foi o teletrabalho. O teletrabalho que permite com que o servidor, em até 2 vezes por semana, possa exercer seu trabalho na sua casa. Primeiro foi reservado à atividade meio. Recentemente foi editada a resolução do Conselho Nacional do MP, onde ele não faz essa restrição, o que permite se discutir a possibilidade de ampliar o teletrabalho para aqueles que exercem atividade fim. Em relação a isso, já o Procurador-Geral já há estudos nesse sentido. Além do teletrabalho, nós estamos seguindo a recomendação 52 do Conselho Nacional, que determina que nas unidades do Ministério Público haja mesmo essa preocupação com o servidor, desde a questão até religiosa, até o ambiente, as condições de trabalho. Fizemos diversas atividades aqui de saúde do servidor, foi criado um coral no Ministério Público, fizemos um evento aí de uma união de várias religiões no final do ano, eventos com datas comemorativas, todas as áreas regionais têm participado. E também, em relação às soluções tecnológicas que nós temos obtido, recentemente foi feito um edital aí da solução em nuvem. Neste edital e nesse contrato que será assinado, existe a previsão de licença de 8.000 licenças
para a nuvem, o que demonstra que tanto os estagiários como todos os servidores e membros terão acesso a isso. Isso é mais uma demonstração da preocupação da administração em incluir aqueles que fazem um Ministério Público grande como é. E ainda uma outra e futura solução, ainda no mês de julho, começo de agosto, já estará publicado o ato que cria a chamada Coordenadoria Geral de Evolução e Assuntos Disciplinares, onde nós estamos dando um tratamento ao servidor na questão disciplinar e de evolução funcional, que tem esse olhar humano, esse olhar de preocupação com as necessidades do servidor. Um assunto que oportunamente gostaríamos de deixar mais precisamente detalhado. Perfeito. E no fundo, com toda essa questão de valorização dos servidores, quem ganha em última instância é a sociedade, porque a instituição vai trabalhar cada vez melhor com o engajamento dos seus servidores. Exatamente. E o servidor que trabalha bem, né? Ele trabalha alegre, trabalha engajado, eu posso afirmar que nós estamos obtendo aqui um ganho humano muito grande, né? As portas do Ministério Público estão abertas às propostas dos servidores. Nós temos recebido diversas ideias, diversas propostas, onde nós estamos analisando, damos continuidade, damos solução, incluímos o servidor naquelas propostas que são feitas, né? Então, o Ministério Público hoje vive realmente um momento de inclusão desses servidores. Perfeito. Doutor, agradecemos muito a sua presença, agradecemos a sua audiência. Até uma próxima edição.